Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Lara, sou lá da comunidade Doce Coração de Maria, da cidade de São João da Mata. E é muito bom a gente estar aqui para continuar conhecendo e crescendo na experiência de Deus. O Tatá, na pregação dele, nos deu o tom que a música vai tocar ano que vem. Ele nos deu o dó da música, já explicou para nós como é que vai ser o nosso próximo ano. E o Marcelo veio dar a melodia, falando do combate espiritual para nós. São tempos difíceis. Há o dia mal, como os dois ressaltaram, sem alarmismo. Mas nós estamos vivendo dias difíceis, dias de combate espiritual. E Jesus já havia nos falado sobre isso. Ele já havia alertado os seus apóstolos, os seus discípulos, sobre a vinda desses dias. E ao fazer esse alerta, Jesus também nos indica e indicou para eles uma postura a ser adotada. E a gente vai ver isso lá em Marcos, no capítulo 13. Por isso, tomem comigo. Marcos, no capítulo 13, versículo 9. Marcos 13, 9. Marcos, capítulo 13, versículo 9. O texto diz assim: cuidado quanto a vós mesmos. Sereis entregues aos tribunais e castigados nas sinagogas. Por minha causa, comparecereis diante de governadores e reis, para dar testemunho diante deles. Primeiro, porém, deve ser proclamado o evangelho a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar, não vos preocupeis com o que falar. Falai o que vos for dado naquela hora. Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Por causa de meu nome, sereis odiados por todos. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Então, meus irmãos, diante desse contexto de combate espiritual, a postura que Jesus nos indica adotar é uma postura de perseverança. A postura que nós devemos adotar diante desse contexto de combate espiritual é a perseverança. E é sobre isso que a gente vai refletir nesse momento, sobre a perseverança. E o que é perseverança? Se nós formos buscar um conceito de perseverança, a gente vai encontrar coisas como manter-se firme, não desistir, suportar apesar de. E perseverar é isso, é manter-se firme, não desistir. Mas perseverar em quê? Dentro da nossa realidade de fé, perseverar em Jesus, na vida cristã, na vida que Jesus nos chama, na vontade de Deus. A postura a ser adotada é uma perseverança em Cristo, por Cristo e com Cristo. Perseverar em Cristo, com Cristo e por Cristo. E nesta pregação, eu quero trabalhar com vocês duas coisas. Num primeiro momento, nós vamos refletir sobre aquilo que ameaça, os perigos para a nossa perseverança. E no segundo momento, eu vou trabalhar com vocês o que nos ajuda a perseverar. Instrumentos, recursos que vão nos ajudar a perseverar nesse caminho. Vamos começar com a parte ruim primeiro, então. A gente começa com o ruim para depois fechar com o melhor. Vamos começar. É aquilo que afeta, que prejudica, que ameaça a nossa perseverança. E o primeiro grande perigo que coloca em risco a nossa perseverança é um amor próprio desmedido. Coloca esse adjetivo aí do lado. Amor próprio desmedido, fora da medida. Um amor próprio desmedido. Quando nós conhecemos a Deus e fazemos lá a nossa experiência do seu amor, o amor de Deus nos desperta para amar a Deus
para amar o próximo, mas também para nos amar. Porque nós somos esclarecidos a respeito da nossa dignidade de filhos de Deus. E, portanto, também é justo que nós nos amemos, cuidemos do nosso físico, do psicológico, do espiritual e tudo mais. O problema, meus irmãos, é quando a gente coloca esse adjetivo do lado. O amor próprio desmedido. Quando nós começamos a nos amar acima de Deus, além de Deus, 3 consequências acontecem na nossa vida. Quando nós nos amamos acima de Deus, 3 consequências vão se operar na nossa vida. A primeira delas é a questão da centralidade. Nós nos colocamos no centro da nossa vida. Colocamos a nossa vontade no centro, em detrimento da vontade de Deus. É o famoso humanismo que o Marcelo e o Tatá também já falaram para nós. Nós nos colocamos no centro das coisas. E quando nós nos colocamos no centro das coisas, nós corremos também o risco, não, é algo que acontece por consequência, da autopreservação. Se eu estou no centro da minha própria vida, se o meu objetivo primeiro sou eu mesmo, então eu quero me autopreservar de tudo aquilo que possa me ameaçar. Eu quero me preservar do sacrifício, eu quero me preservar da renúncia, e eu pergunto para vocês, o que é a vida cristã, se não é uma vida de sacrifício e se não é uma vida de renúncia? E aí, nessa tentativa de autopreservação, de centralidade do eu, nós vamos caminhando para longe daquilo que nos ameaça, que no caso, para nós, é o evangelho, é a vida cristã. Então, essa é a primeira consequência desse amor desmedido, a centralidade do eu. Quando nós nos amamos acima de Deus, nos colocamos na frente de Deus, nós caímos também na questão da mediocridade. A centralidade do eu, a mediocridade. Comumente, nós falamos que mediocridade, que a pessoa medíocre é aquela pessoa que dá o menos. Ela até pode dar mais, ela até pode fazer mais, ela pode ir além, mas ela escolhe o menos. Mas aqui eu quero usar um sinônimo com vocês. Eu quero dizer para vocês que ser medíocre é parar naquilo que é confortável. A pessoa que vive na mediocridade, a pessoa que é medíocre, ela faz aquilo que é confortável. Eu gostaria que a gente tomasse lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 1, para a gente entender melhor sobre a mediocridade. Lucas 21, 1. Lucas 21, 1. Lucas 21, 1. Levantando os olhos, Jesus viu os ricos depositarem suas ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva necessitada, que pôs ali 2 moedinhas. E ele comentou: em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Todos eles deram em oferta do que tinham de sobra, ao passo que ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Essas pessoas ricas aqui que Jesus cita, são pessoas que nós podemos qualificá-las de medíocre. O medíocre é uma pessoa que ele até reconhece o valor de Deus. Ele olha para Deus e ele pensa, poxa, Deus é importante para a minha vida. Eu preciso dar uma parcela da minha vida para Deus. Eu preciso dedicar um tempo de Deus, um tempo para Deus. O medíocre, ele sabe que ele precisa de Deus, mas ele enxerga Deus como uma parte da sua vida. Ele enxerga Deus apenas como um complemento da sua vida e não como o centro, não como o principal, como o essencial. O medíocre, ele vai fazer uma análise de custo-benefício. Eu vou dar para Deus até onde não me dói. Ele até dá muito para Deus. Jesus fala que os ricos deram muito, mas não dá o tudo. Dá até onde não dói. Faz uma análise de custo-benefício. Quanto tempo eu posso dar para Deus, sendo que eu tenho que guardar um tempo também para as minhas coisas? O que eu posso dar para Deus aqui que não vai me fazer falta?
Ele dá aquilo que sobra. Ele dá aquilo que não vai lhe prejudicar. O medíocre para naquilo que é confortável. Dá aquilo que lhe sobra. Então, diante desse amor próprio desmedido, a gente tem a centralidade do eu, nós temos a mediocridade e nós temos também a questão da radicalidade. Quando nós nos amamos no lugar de Deus, a nossa radicalidade é afetada. A nossa radicalidade é prejudicada. E uma coisa muito importante da gente perceber, que o Marcelo está citando na pregação dele, é a respeito das brechas na armadura. As brechas da armadura. Uma pessoa que está caminhando com Deus, que já está na vida de comunidade, que fez compromisso, está perseverando, ela não sai da comunidade do dia para a noite. É uma coisa que vai acontecendo aos poucos. São os pequenos nãos, as pequenas concessões, as pequenas brechas que vão se abrindo na armadura. É o pequeno não posso. Ah, hoje eu não posso. E aquilo é coisas pequenas. Começa com coisas pequenas. Eu não posso, hoje não dá. Dali a pouco aquilo vira grande, vira uma verdadeira bola de neve. Eu queria chamar a atenção de vocês para a diferença entre duas expressões. O não posso, mas quero, e o posso, mas não quero. O não posso e o quero, mas o eu posso e não quero. O que seria essa primeira expressão? O não posso, mas quero. De fato, existem algumas situações na nossa vida que vão exigir de nós não um menos, mas um dizer não. Existem determinadas situações na nossa vida em que realmente a gente não vai conseguir dizer sim para uma missão, que a gente não vai conseguir estar num retiro. Existem sim determinadas situações em que a gente não vai conseguir. Só que nessas determinadas situações, se a gente conseguisse fazer um exame do coração dessa pessoa, nós veríamos ali no íntimo do coração dela um profundo desejo de ir. E isso é até um critério de discernimento para nós. Quando nós falamos, eu não posso, não vai dar. O que está no nosso coração? Eu falo esse não com dor, querendo dizer sim? Eu estou falando não, mas no íntimo do meu coração eu desejaria dar o meu sim para Deus? Tem um livro que eu gosto muito, daqui a pouco eu vou até fazer uma leitura de um trecho deles para vocês, que é do Combate Espiritual, do Lorenzo Scupoli, que ele dá o exemplo da doença. Ele vai dizer que tem determinadas situações em que a pessoa está doente, muito doente. E ela não pode servir a Deus, ela não pode estar nas coisas de Deus. Mas aquela doença causa no coração dela uma profunda dor. Porque por ela estaria lá. No íntimo do coração dela, ela queria dizer sim para Deus. Agora, outra grande diferença é em relação ao poder, mas não querer. Se nessa situação eu até posso, mas eu falo não, porque eu não quero. Nessa situação, se a gente tivesse um raio-x do coração da pessoa, ali nós veríamos que a pessoa fica feliz em ter uma desculpa para ofertar para Deus. É como se existisse um grito, graças a Deus, eu tenho essa desculpa para dar, para dizer não a Deus. E isso vai minando a nossa perseverança, meus irmãos. Por isso nós precisamos estar atentos. Na hora, antes de dizer sim ou não, investigar o que está no meu coração. Esse não vai me doer? Ou esse não vai me deixar feliz? Ou graças a Deus eu tenho que trabalhar para não ir no retiro. Ou graças a Deus eu estou doente para não ter que assumir um compromisso. Investigar as profundas motivações do nosso coração. Então, o amor próprio desmedido é o primeiro perigo, o primeiro grande risco para a nossa perseverança. Vamos caminhar aí para o segundo perigo, para a segunda ameaça à nossa perseverança, que são as tribulações, as dificuldades, as perseguições. Segundo grande perigo para a nossa perseverança, a tribulação, a dificuldade, a perseguição. Lá no capítulo do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, Jesus ele fala da parábola do semeador. E aí Jesus ele lista 4 terrenos. Tem a beira do caminho, tem o terreno de pedra, tem o terreno de espinho e tem a terra boa. Quando Jesus vai explicar sobre o terreno com pedras, o terreno pedregoso, ele vai dizer que a semente é lançada, a semente começa a crescer, mas a semente morre porque não tem raiz.
E quando ele vai explicar a parábola do semeador, ele vai dizer que as pessoas que são como terreno pedregoso são aquelas pessoas que até começam a segui-lo, mas por conta das tribulações, das dificuldades, a pessoa desiste, a pessoa desanima. E os sofrimentos da nossa vida, meus irmãos, também nos fazem desistir das coisas de Deus. Aquele sofrimento inesperado, aquele mal indevido, aquele mal injusto, aquela doença, aquele problema financeiro, tudo isso também afeta a nossa perseverança. Porque nós corremos o risco de olhar para Deus e pensar, poxa, Deus já não me ama. Deus não está vendo a minha dor. Olha só o que eu estou passando. E Deus não me considera. E qual que é a consequência disso? Qual que é o resultado disso? Deixar de perseverar. Se Deus não está me ajudando, se Deus não está fazendo o que eu estou pedindo, se eu estou passando por um sofrimento desse, Deus não me livra disso, para que eu vou continuar seguindo com Deus? Para que eu vou continuar nessa vida, nesse caminho, se eu só estou sofrendo, se eu só estou colhendo frutos amargos disso que eu estou passando? Por outro lado, se a gente pega lá Romanos, no capítulo 5, versículo 3, São Paulo fala, o sofrimento produz perseverança. Se a gente pegar lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 2, São Tiago também fala, considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes passar por diversas tribulações, pois sabeis que a prova da fé produz perseverança. Então, ao mesmo tempo que o sofrimento pode gerar em nós uma desistência das coisas de Deus, o sofrimento ele também pode gerar perseverança. E aí nós caímos naquela passagem dos dois caminhos. Diante da dor, diante do sofrimento, nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho largo e nós temos o caminho estreito. O caminho largo é o caminho da desistência, é o caminho do abandono. E o caminho estreito é o caminho da perseverança. Mas para a gente trilhar esse caminho estreito, nós precisamos de duas coisas. A primeira delas é abraçar a cruz, que foi o que Jesus fez. Na hora da sua cruz, Jesus abraçou a sua cruz. Tem uma historinha interessante. Certa vez, Jesus deu várias cruzes para várias pessoas. E essas pessoas tinham que caminhar com as suas cruzes até chegar no céu. Aquela cruz ia ajudá-la a chegar no céu. Uma determinada pessoa olhou para a sua cruz e falou assim, nossa, minha cruz está muito pesada, eu vou cortar um pedaço dela aqui para ficar mais fácil de carregar. Chegou num determinado momento lá do caminho que eles tinham que atravessar um desfiladeiro. Tinha um penhasco e do outro lado tinha que fazer uma ponte. E esse espaço era do tamanho da cruz de cada um. As pessoas que aguentaram a sua cruz até aquela hora usaram a cruz como ponte. Mas aquela pessoa que havia cortado o pedaço da sua cruz não conseguiu chegar no céu. A sua cruz é ponte para o céu. O sofrimento que você está vivendo hoje é uma ponte para você chegar no céu. E nos cabe abraçar essa cruz, amar essa cruz, amar esse sofrimento presente, que é uma oportunidade da gente crescer em santidade, da gente crescer em virtude. Eu citei para vocês o livro do Combate Espiritual, olha que interessante que fala aqui. Quando estiveres passando por alguma dificuldade e te esforçares por suportá-la com paciência, não te deixes persuadir pelo demônio ou pelo amor próprio, no sentido de desejar livrar-te dela, pois isso te acarretará dois danos principais. O autor nos exorta, então, a abraçar a nossa cruz, a viver a nossa cruz. E, ao mesmo tempo que nós abraçamos essa cruz, reconhecemos ela como um presente de Deus, nós também temos que fazer aquilo que o Marcelo dizia, nos fortalecer em Deus, apegar em Jesus, apegar na oração, na vida comunitária, nos sacramentos, na Sagrada Escritura. Meus irmãos, o sofrimento, ele também é uma oportunidade para a gente crescer na perseverança. Mas se a gente não souber usar dele, ele vai dar uma rasteira na gente e vai nos derrubar. E por conta dos sofrimentos presentes, nós vamos acabar desistindo do caminho de Deus. Por isso, abraçar a cruz e fortalecer no Senhor. O amor próprio, as tribulações, e agora uma terceira coisa que ameaça a nossa perseverança. O perigo para a nossa perseverança. Que são as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza. As preocupações do mundo e a ilusão da riqueza.
Também lá na parábola do semeador, quando Jesus ele explica do terreno de espinhos, ele vai dizer que esse terreno representa aquelas pessoas que começam a caminhar na fé, mas por conta das riquezas, das preocupações desse mundo, a pessoa desiste, porque ela se interessa mais por esse tipo de coisa. E nós seremos tentados a olhar para a grama do vizinho e achar que ela é mais verde do que a nossa. Esse é um grande risco. O risco da gente começar a cobiçar a vida do outro. Pessoal que não vem na igreja, estão tudo ficando rico. Olha só a troca de carro, e eu não tenho dinheiro nem para pagar a taxa do retiro. Olha só a saúde desse povo que não reza, não fica doente, nem resfriado, não pega. Olha só esse povo que não reza, tudo arrumando namorado, casando, tendo filho, e nós aqui na Pindaíba, nada dá certo. É ou não é? É ou não é? Nós corremos o risco de olhar para a grama do vizinho e achar que ela é mais verde. E olhando para aquelas pessoas que não se importam com as coisas de Deus, nós somos tentados a pensar isso. Vou parar de cuidar do que é de Deus para cuidar daquilo que é meu. Se eles estão crescendo na vida, cuidando do que é deles, eu vou seguir o mesmo caminho. É a tentação do filho mais velho, de olhar para o pai e falar, poxa pai, você é um injusto. Esse aí nunca te fez nada, te abandonou, gastou teu dinheiro com prostituta, e o senhor vai dar um cordeiro gordo para ele, um novilho gordo, e para mim o senhor nunca me deu nem um cabrito? É a tentação que Santa Catarina de Sena nos fala do amor mercenário. Eu amo a Deus porque eu quero coisas em troca. Nós corremos esse risco e esse perigo ameaça a nossa perseverança. Eu vou parar de cuidar das coisas de Deus para cuidar das minhas coisas. E diante disso, o melhor remédio é a oração de louvor. É olhar para a minha vida e louvar a Deus por aquilo que Ele é e também por aquilo que Ele já me deu. É aprender a reconhecer valor na nossa vida. Ah, eu não tenho isso, mas Deus me deu muito mais. A oração de louvor é o melhor remédio contra essa tentação. Recapitulando aqui, para quem cochilou, para dar um resuminho, até agora nós já vimos 3 perigos que ameaçam a nossa perseverança. O amor próprio desmedido, as tribulações, as dificuldades, os sofrimentos, as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza. E agora nós vamos para o 4º e último perigo, para a gente entrar nas coisas boas, né? Que é a rotina. A rotina também ameaça a nossa perseverança. A rotina, ela tira a nossa expectativa das coisas de Deus. Ah, vou ter que ir mais um retiro, mais uma reunião de abastecimento. Ah, tem mais um grupo de oração, é tudo a mesma coisa. É pão, café, sino, pregação, oração. Pão, café, sino, pregação, oração. Não sai disso. Eu já sei tudo que vai falar lá, não preciso voltar. A rotina ameaça a nossa perseverança. E diante da rotina, nós precisamos ter 2 coisas muito claras, meus irmãos. Deus, ele sempre faz coisas novas. Talvez a gente não perceba pela dureza do nosso coração. Mas algo novo Deus sempre faz, porque Deus é o Deus do novo. Todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus, Ele faz coisas novas na nossa vida. E a segunda coisa que a gente precisa ter claro é que a pessoa que busca Deus apenas por conta do novo é imatura na sua vida espiritual. A gente vive correndo atrás de Deus só para ter um gozinho novo, nós somos imaturos espiritualmente. A vida de fé não é um show business. Aqui não é a Disneylândia. Não é sempre que vai ter fogos de artifício. Na maioria das vezes vai ser pão, café, pregação e oração. Mas a graça de Deus acontece aí. A graça de Deus acontece aí. E nós precisamos ter isso muito claro. São José Maria Escrivá, ele fala no livro O Caminho, que a pessoa que procura Deus só para ter novas experiências, ela não está procurando Deus, ela está procurando a si mesma. Ela não ama Deus, ela ama a si mesma. Só recapitulando, 4 coisas que ameaçam a nossa perseverança. O amor próprio desmedido, o sofrimento, as dificuldades, as perseguições, a ilusão da riqueza e a rotina. Existem vários outros perigos, mas eu quis trazer esses para a gente refletir hoje.
Agora vamos para a parte boa, né? Vamos ver o que vai nos fortalecer na perseverança, o que vai ajudar a gente a ser perseverante até o fim. Vamos pegar lá no nosso texto bem conhecido, Atos 2, 42. Atos 2, 42. Atos 2, 42. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Perseverantes no ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, fração do pão e orações. E aqui, meus irmãos, a gente é convidado a fazer uma leitura invertida. Uma leitura invertida desse trecho. Eles eram perseverantes porque eles iam na doutrina, porque eles rezavam, porque eles estavam na comunidade, porque eles participavam da fração do pão. A nossa perseverança vem da participação nesses 4 pontos. Nós vamos caminhar com perseverança se nós formos fiéis à doutrina dos apóstolos, à oração, à comunhão fraterna e à fração do pão. E eu vou acrescentar um também, mas no finalzinho. Vamos refletir um pouquinho sobre cada um desses pontos. Eu quero começar com vocês a partir da oração. A oração, na oração, nós renovamos todos os dias a nossa decisão a Cristo. E a perseverança consiste nisso. Um dia, nós olhamos para Jesus e falamos, eu vou te seguir. Eu te quero para a minha vida. E essa decisão ela tem que ser renovada todos os dias. Assim como nós paramos de perseverar a partir dos pequenos nãos, nós perseveramos a partir também dos pequenos sim. E esse pequeno sim, o lugar de ser dado é na oração. Todas as vezes que nós rezamos, nós renovamos o nosso sim diante de Jesus. E isso nos faz mais perseverantes. A nossa oração é o lugar da gente afiar as armas, mas também é o lugar da gente renovar a nossa decisão por Jesus. No livro Maria, o Espelho da Igreja, muito bom também do Raniero, ele fala que muitas vezes a nossa oração tem que ser uma oração violenta. E eu não tenho gabarito para explicar o Raniero, então eu vou ler na íntegra aqui para vocês o que ele fala. É bem curtinho. É coisa muito boa e muito agradável a Deus. Escreve uma santa que já conhecemos. Que rezes com o fervor da graça divina. Que vigies e te esforces para cumprir toda boa ação. Mas é mais agradável e aceita ao Senhor se, faltando-te a graça, não reduzes tuas orações, tuas vigílias, tuas boas obras. Age sem a graça, como agias quando possuías a graça. Tu fazes tua parte, meu filho, e Deus irá fazer a sua. A oração forçada, violenta, é muito aceita a Deus. Talvez, na maioria das vezes, a gente não vai ter vontade de rezar, mas reza sem vontade mesmo. Não precisa ter vontade para rezar. Raniero vai falar que Deus acolhe, aceita, fica feliz com a oração feita com a violência da nossa vontade. Nós vimos lá em Efésios 6,18 que a nossa oração ela tem que ser constante. Uma oração constante no Espírito. Isso nos faz entender que toda a situação da nossa vida, todo minuto do nosso dia, toda a nossa realidade deve nos conduzir à oração. Bati o dedinho na quina da cama. Aproveita para fazer uma oração. Vou comer uma torradinha ali. Aproveita para fazer uma oração. Todas as pequenas coisas, que seja a picada de um pernilongo, tudo deve nos conduzir à oração. Quando nós aproveitamos essas oportunidades, por mais raras, por mais bobas que elas pareçam ser, nós vivemos isso, essa oração constante no Espírito. Todo o tempo em comunhão, em intimidade com Jesus, aproveitando cada pequena realidade, cada segundo, cada pequena oportunidade, cada nova situação, para viver essa intimidade com Deus. Quando nós vivermos essa oração constante no Espírito, a rotina não vai ser mais difícil.
Porque a rotina vai ser uma oportunidade de oração. Orar constantemente no Espírito. E o texto continua, falando para que nós também prestemos atenção à oração de intercessão. Nós somos convidados a rezar pelos nossos, pelas pessoas que nós pastoreamos, pelas pessoas que vão no nosso pequeno grupo, no nosso grupo de oração, pelos líderes que dividem a batalha conosco. A oração de intercessão, também rezar pelos nossos. Além da oração, Atos 2,42 vai nos falar da comunhão fraterna e da doutrina dos apóstolos. Eu vou trabalhar esses dois pontos juntos. A comunhão fraterna e a doutrina dos apóstolos. A comunhão fraterna e a doutrina dos apóstolos. Em Mateus 12:34, Jesus vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mateus 12:34, ele fala isso. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas isso não fica parado apenas nas nossas palavras. Não é só as nossas palavras que refletem o conteúdo do nosso coração, mas também as nossas atitudes. Por isso a formação é muito importante. Porque nós vamos agir, nós vamos viver, nós vamos perseverar de acordo com aquilo que estiver dentro do nosso coração. Se o conteúdo que nós consumimos, o conteúdo que nós trazemos para dentro do nosso coração, nos incentivar à perseverança, nós vamos perseverar. Mas se esse conteúdo for um conteúdo laxo, um conteúdo que relaxa a nossa consciência, nós também vamos começar a relaxar na fé. Por isso a firmeza na formação da comunidade. Porque a comunidade de Evangelista nos oferece é o conteúdo certo. É o catecismo, é a palavra de Deus, é a tradição da igreja. É um conteúdo que vai nos estimular, que vai nos movimentar para a perseverança. A doutrina dos apóstolos. A respeito da comunhão fraterna, que é a comunidade cristã, a convivência com a comunidade cristã, eu queria destacar aqui a nossa comunidade de Evanice. Porque nós que fizemos um caminho de compromisso, que conhecemos a comunidade, que escolhemos a comunidade, nos entendemos como parte vocacionados a essa comunidade, a comunidade de Evanice é um caminho específico de perseverança que Deus nos deu. É um presente que Deus te deu para que você persevere na fé. Nós que somos vocacionados à comunidade de Evanice, a nossa perseverança depende muito da perseverança na Evanice. Quantas pessoas que você via lá, esse aqui tem cara de Evanice. Ah, não vou participar da comunidade, mas não vou ficar só na igreja. Hoje não reza nem Pai Nosso. A nossa vocação nos ajuda na perseverança. A Evanice é um presente específico que Deus nos deu. Um caminho específico de perseverança. Por isso a gente tem que ser fiel, obediente àquilo que a nossa comunidade nos propõe. Oração, comunhão fraterna, doutrina dos apóstolos e a fração do pão, que é a Eucaristia, a adoração. Nós precisamos sim comungar, mas nós também somos convidados a voltar à adoração. A tirar um tempo da nossa semana para passar lá no Santíssimo e adorar a Jesus. A Eucaristia é a forma mais sublime da gente permanecer em Jesus, da gente perseverar em Jesus. Porque nessa hora ele permanece em nós e nós nele. Então, trabalhando aqui Atos 2,42, oração, comunhão fraterna, doutrina, a fração do pão. E eu quero acrescentar com vocês aqui um recurso de perseverança, um instrumento de perseverança, que é a vigilância. A vigilância. Junto desses quatro, a vigilância. A vigilância, ela é fundamental, meus irmãos. A vigilância, ela é fundamental. Porque eu só vou perceber que aqueles perigos, o amor próprio, o sofrimento, a riqueza, a rotina, estão me tirando de Deus se eu vigiar. Se eu viver com a cabeça na lua, essas coisas vão chegar, vão fazer um regaço na nossa vida e a gente não vai perceber. Por isso é importante a gente vigiar, para perceber os perigos e vigiar também para saber se eu estou naquilo que vai me fortalecer na perseverança. Vigiar a respeito da minha oração, vigiar a respeito da minha comunhão com a comunidade, da minha comunhão com a formação, do meu amor à Eucaristia. A vigilância aqui, ela é muito mais relacionada àquilo que a gente pensa e àquilo que a gente sente. O combate
é espiritual, é no mundo das ideias. O combate acontece no invisível. Ninguém aqui está vendo demônio, mas eles estão tocando terror no nosso pensamento, tocando terror nos nossos sentimentos. E nós precisamos vigiar a respeito daquilo que eu tenho pensado. O que você tem pensado a respeito da comunidade, a respeito de Deus, a respeito da santidade? O que você tem sentido? Nós temos que tirar um tempo do nosso dia para pensar, para fazer o exame de consciência, para examinar o que eu tenho sentido, o que eu tenho pensado, o que tem sido me sugerido. Examinar, vigiar, perscrutar os nossos corações e pedir a ajuda do Espírito Santo, porque é Ele que perscruta as verdadeiras intenções do nosso coração. Muitas das coisas que nós fazemos, todas elas, primeiro existe uma intenção interior que determina a nossa atitude. Ninguém faz nada ao acaso. A situação, a decisão é gerada no nosso coração. Por isso a importância de vigiar sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas ideias, os nossos sonhos. Para concluir, meus irmãos, é tempo de combate. E a postura que Deus nos propõe, que Jesus nos propõe, é uma postura de perseverança. Existem muitos perigos à nossa perseverança. O amor próprio desmedido, o sofrimento vivido de forma errada, o perigo das riquezas, a rotina. Mas nós também temos recursos que vão nos ajudar a perseverar. A oração, a comunidade, a doutrina, que é a formação, a Eucaristia e a vigilância. E eu quero convidar vocês para a gente tomar 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, no versículo 6. 2 Timóteo 4, no versículo 6. Segunda Timóteo 4, no versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido em libação, pois chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora está reservado para mim o prêmio da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos os que estiveram esperando com amor a sua manifestação. Quem perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, começai de muitos, mas perseverai dos santos. Que possamos pedir ao Espírito Santo nesse momento. Pedir a Ele que nos ajude a perseverar. Perseverar a Ele, pedir a Ele que nos ajude a ser santos, a combater o bom combate, a guardar a fé, a concluir a corrida com êxito. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos faça perseverantes até o fim. Que nos ajude a pegar esses recursos da fé, a fugir dos perigos. Vamos pedir a presença do Espírito Santo.